Bom, esse é um exercício rápido com curva S, partindo do pressuposto de que existe uma forma de se estabelecer um peso entre as atividades, para que essas atividades então tenham uma representação nessa curva e o desvio da curva é o que vai ser acompanhado. Mas nesse caso, o exercício vai simplesmente estabelecer que a própria duração da atividade inicial na sua linha de base o percentual, é a parte dela em relação à curva como um todo. Então, se você tiver 4 horas, 8 horas, 12 horas ou 100 horas, você vai transformar esse total de horas no seu 0 a 100, e esse seu 0 a 100 então corresponde ao deslocamento que cada atividade vai ter na hora de formar essa curva S. E em algumas ferramentas onde você vai usar o campo de peso especificamente para cuidar disso, você vai ter que cuidar no detalhe deste percentual. E nesse exercício, o que a gente vai ver é que se não tem realmente uma necessidade de um peso elaborado, basta simplesmente usar uma proporção entre horas, essa proporção é calculada pelo próprio Spider. Então, criar um novo projeto, exemplo curva S básico. É, exercício rápido com curva S, considerando que o HH pode ser aplicado como base para a curva. Então, vamos ter atividades quaisquer e vamos ter um início e um término. Essas atividades todas então estão ligadas com o início, e essas atividades estão todas ligadas com o término. Início e término são então marcos de projeto. Está feito um cronograma inicial. Vamos fazer algum tipo de desafio adicional aqui. Existe alguma combinação entre as atividades, também de forma aleatória. E vamos também colocar alguma duração aleatória. Então agora existe um caminho crítico, existem todas as atividades ligadas a pelo menos uma atividade de término. Algumas ligações aqui se tornaram até desnecessárias pela forma que eu fiz, mas aqui não levo, né, para esse exercício está de bom tamanho. Só para ficar bonitinho, então vamos botar o início no início. Seguem as demais atividades. E início e término, duração em dias, volume restante. Isso aqui. Ok. Então, feito o cronograma básico. Projeto salvar como. Vamos salvar aqui. Então, a minha versão 1 é o exercício. Então, cada uma dessas atividades tem um valor determinado pelo seu número de horas ou pelo seu número de dias. Então, ou eles valem 15 ao todo, ou eles valem 120 ao todo. Uma forma de fazer isso em ferramentas que não vão fazer a proporção da curva S automaticamente é levar isso para um cálculo onde o 120 passa a ser o 100%, e cada um desses aqui proporcional ao 100% vão ganhar um peso.
Aí vai se criar um campo de peso e vai se fazer a curva S a partir do campo peso. Aqui no caso não é necessário, eu só preciso salvar a linha de base e eu só preciso determinar que ela começa como sua própria linha de base. Então agora é possível fazer um diagrama baseado na duração de horas e também com a linha de base. Está feita a curva. Essa é uma curva mensal para um projeto muito pequeno, então vamos melhorá-la. Então eu quero ela por dia. Eu quero que a duração de horas pode ser azul, tudo bem, e a duração da linha de base seja um verde. Então agora eu tenho uma curva. Esse intervalo maior e esse intervalo maior vão ser correspondentes aos finais de semana onde não existe trabalho. Posso jogar isso aqui para o meu painel de gráficos. Então aqui eu tenho a minha curva S. Vamos ver se dá para fazer ela mais redondinha aqui por hora. Ela fica mais simpática. E se eu fizer também como análise de valor agregado, também pode ser criado e ela fica mais redondinha. Nesse caso eu precisaria de um elemento de custo total ou um elemento de volumes individuais de cada uma das atividades, ou ainda uma relação de horas de recurso. Não tem esses parâmetros porque não tem pessoas aplicadas. Então vamos colocar aqui rapidamente recurso A, recurso B. Vamos distribuir então algumas atividades para o recurso A. E agora as remanescentes vamos aplicar para o recurso B. Ok. Esse cronograma, a partir de agora, já que eu tenho recursos e definições, ele já não é um cronograma realmente realista para esses próprios recursos, porque existe concorrência entre eles. Tem um gráfico rápido aqui que faz isso, que é o relatório de sobrecarga. Então, todas essas atividades de sobrecarga dos recursos estão acontecendo aqui porque não está balanceado. Eu tenho aqui as atividades originalmente planejadas usando o CPM, posso enxergar elas sem os recursos padrão CPM. Existem recursos que estão super alocados. Se a gente olhar na tabela do recurso, dá para ver que o mesmo recurso está em atividades super alocadas. Eu preciso resolver isso nesse caso, então vou fazer o balanceamento. Esse aqui é o deslocamento, então, daquelas mesmas horas para que esse cronograma agora possa ser um cronograma balanceado. Curiosamente, agora todas as atividades ficaram críticas. Se eu quiser fazer o acompanhamento para essa curva agora, considerando que meu cronograma de largada é o cronograma balanceado, eu preciso de novo salvar a linha de base. Então, salvo como linha de base outra vez. Criei uma nova regra para essa curva, para que ela acompanhe o projeto com este planejamento original. Agora vamos fazer por valor agregado. Relatório diagramas, análise de valor agregado, diagrama. Agora eu posso fazer então horas de recurso. Aí essa curvinha aqui ela é bem mais uniforme, né? Ela não tem a quebradinha dos horários diários em função do 8 horas ou final de semana.
Também transformo isso em um item no meu painel. Salvo a minha linha de base. Está feita as curvas iniciais. Aqui ele está ainda medindo por semana. Vamos botar por dia. Ok. Então, se eu considerar semanas, ela fica quase uma linha. Se eu considerar diário, eu tenho os intervalos de final de semana onde não existem atividades esperadas. Esse aqui então já não é mais necessário. Está aqui o meu painel. Visão semanal, a visão diária. Bom, para a gente ver as diferenças entre as curvas, vamos botar essa de volta no painel. Então, o que acontece no mundo real é que você tem uma sucessão de atrasos e deslocamentos e novos planejamentos, etc., que vão gerar desvios nas curvas. Então, vamos fazer a medição de um avanço de projeto. A partir do início dele, vamos medir 3 dias. O início aconteceu, a atividade 1 também, vamos dizer que aconteceu, e a atividade 3 ela acabou demorando mais do que devia, então ela produziu menos. Com a análise de valor agregado, eu vou precisar também ver as horas reais, porque assim eu consigo fazer uma relação entre o desvio propriamente dito de produto e também a relação do custo para se chegar no mesmo produto. Então, voltando aqui o 75, previsão de horas gastas na semana seria 24 horas para acabar a atividade 1, nos 3 dias, né? E mais 24 horas para andar com 75% da atividade 3. Se eu colocar, então, que eu fiz 60, ele faz o proporcional de horas aqui, mas eu vou dizer que eu gastei as mesmas horas planejadas. A semana aconteceu do mesmo jeito, eu só produzi menos. Então eu vou ter uma discrepância entre o valor planejado, o valor executado e o custo real. Então aqui também aconteceram 24 horas de trabalho. Isso aqui a gente não vai perceber na curva S tradicional, mas a gente vai perceber na curva de valor agregado. Transferir então para uma nova versão. Rodo o meu novo cronograma. E eu começo a ter um desvio aqui, no caso de custo, já está visível. E aqui ainda não se enxerga necessariamente o peso dessa pequena alteraçãozinha aqui nas atividades previstas. Vamos fazer mais uma medição. Outros 3 dias. A atividade 2 precisaria rodar-se pelo menos 50% em 8 horas. Vamos dizer que eu fiz somente 10% nas mesmas 8 horas. E a atividade 3, que eu continuo ainda tendo problema para fazer, vamos dizer então que eu fiz mais 20, fiz em 8 horas
e já sei que para terminar as outras 20 eu vou levar outra 8 horas. Então, esse tipo de detalhamento aqui é importante quando a gente está trabalhando com valor agregado. Isso é o que eu fiz, é o valor planejado que vira valor agregado, e isso aqui é o quanto custou. Existe uma variação de horas. Vamos para a versão 3. Aqui já começa então a ficar cada vez mais nítida a diferença. Para um projeto desse tamanho, não existe ainda uma influência grande nessas curvas aqui para a gente estar vendo o deslocamento. Eventualmente você tem que aumentar a escala desse aqui para você estar enxergando. Vamos ver aqui no painel. Ó, aqui dá para ver um tiquinho. Então, a curva S, nesse caso, ó, ela ainda é imperceptível em relação aos seus impactos. No valor agregado já fica bem visível. Ok, vamos fazer agora uma medição bem disruptiva, onde eu tenho também novos planejamentos de durações. É interessante aqui na parte de análise de valor agregado é que ele está me calculando os índices todos aqui para mim, né? Então eu posso aqui pedir para calcular o parâmetro e posso usar hora de recurso como a base desse parâmetro de valor agregado, e posso pedir para calcular o desvio no tempo, que é o Earned Schedule. Então, agora vamos ver aqui, mostrar a coluna de análise de valor agregado, como que está esses meus itens aqui e como está o meu desvio de prazo e o meu desvio de custo. Então, o Budget Cost of Work Schedule, que é o planejado, né? O Budget Cost of Work Performed, que é o valor agregado. Então, agreguei 51 dos 64 esperados. E em termos de custo, ele por enquanto está me custando o mesmo original aqui. Então, em IDC eu estou a 0,80, porque eu preciso 64 para cada 51. No IDP eu também estou em 0,80. Deixa eu ver em termos de prazo agregado aqui se ele já tem. Tempo de desvio em dias. Então, eu tenho um desvio aqui visível. Vamos comparar então com a linha de base aqui, para ter uma ideia. Então, esse aqui é o projeto original e esse é o desvio atual calculado aqui e as suas respectivas representações em valor agregado. Significa, portanto, que melhor do que a curva aqui nesse caso é rodar uma curva de desvio de prazo. Então, relatório, análise de valor agregado, diagrama, em vez de usar o cota, siglas em português não sei. Então, desvio de prazo, de custo e o desvio de prazo para a referência de hora de recurso. Então, comecei mal, 0,90. Nessa semana caí bastante. E se o meu planejamento for verídico, se essas atividades de fato puderem acontecer no futuro,
Lembrando que o Spider faz não uma projeção do valor agregado, mas uma representação do valor agregado para o tempo restante, né? Então, se as coisas acontecerem conforme o que está previsto aqui, existe uma recuperação do projeto e ele vai quase terminar no seu prazo, então ele vai terminar com um índice de 0,97, que é esse deslocamento aqui. Agora vamos medir outra vez fazendo um problema bem grave. Informação de desempenho, nova medição, mais 3 dias. Então, essa atividade que tinha que fazer 90% em 8 horas, ela fez 10% em 8 horas. E os outros 90 vão levar mais 40 horas. A atividade de 3, para não dizer que nada termina, finalmente concluiu. Faltavam 20%. Os 20% foram feitos. Só que em vez de levar 8 horas, a pessoa fez hora extra, então levou 12. A atividade 4 já deveria ter rodado 40% em 24 horas. Não, em 16 horas. Ela fez só a metade nas mesmas 16 horas mais hora extra, então levou 20 horas. Essa atividade também deveria rodar 20%, 40%, rodou somente 20%. Também em 16 horas mais horas extras em 20 horas. E pode-se fazer uma estimativa das horas restantes aqui. Não sei se eu gravei a versão 3. Vamos gravar logo e transferir para a versão 4. A prática boa é depois que faz essa conversão já salvar, né? Então vamos rodar outra vez. Aqui eu tenho agora um deslocamento muito ruim, tenho atrasos bastante significativos aqui por conta do novo balanceamento dos recursos. Aqui então eu começo a ver que a minha curva planejada termina aqui e o projetado de custo e o projetado de entrega de valor já vai para um deslocamento significativo. O índice de SPI só funciona para o período planejado, então ele termina no mesmo período do planejamento original. Essa é de fato uma das falhas, né, ou a parte incompleta da análise de valor agregado. Ela não consegue compreender o índice de prazo depois que você não tem mais uma linha de base para mensurar. Então, teu índice está caindo, pode ser que ele melhore, termine a cair novamente, seguindo esse fluxo, mas a partir do momento que vencer o prazo do projeto, o índice já não consegue mais acompanhar. E aí entra o desvio de tempo, né? Vamos rodar o cálculo dele aqui. Ele já está então sinalizando aí um desvio proporcional de 2 dias. E isso não é o prazo final, é o tamanho do desvio do momento, é o que eu consegui gerar de resultado. O resultado é equivalente a menos 2 dias. Mas, por conta da restrição de recurso e o desvio de recurso, esse atraso pode ser maior ainda. E como que eu posso saber esse atraso? Mostrar a coluna, todas por padrão término. Eu quero ver o atual da linha de base e diferença. Então agora o meu atraso projetado, se o projeto continuar com esse planejamento, é de um atraso de 4 dias e meio. Essa informação pode então ser colocada de forma mais visível aqui. Em vez de botar o nome da tarefa, por exemplo, eu posso botar o término diferença. Então, essa atividade já flutuou 9 dias e meio, essa atividade flutuou meio dia, essa teve um atraso de 1 dia,
essa aqui já vai atrasar 4,5 e o impacto geral no projeto é de 4,5. Aqui temos então os indicadores de valor agregado baseado em hora, valor agregado, curva S baseado na duração e o índice de prazo como indicadores. E no fundo, esse número aqui, expressivo como esse, né, que está aqui, pode virar um indicador completamente novo. E eu acho que aí já tem bastante de indicadores para um pequeno exercício de menos de 30 minutos, utilizando já mecanismos embutidos na ferramenta. Muito obrigado.